Oi, gente, passando aqui rapidinho para dizer do nosso programa deste domingo do Literagindo. É com a nossa querida amiga Tânia Monte. Ela vai falar sobre espiritualidade e religiosidade, o que pode impactar isso nas nossas vidas, se pode melhorar ou não, na qualidade de vida. Então, por favor, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, gente, a Tânia tem um canal, aproveita, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, já se inscreve no canal dela, tá? Ela está começando agora e você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante, que precisa tanto ser discutido com todo esse impacto que a gente está vivendo nesse mundo de pandemia. Então, beijo, Tânia, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a espiritualidade como recurso de enfrentamento à pandemia. Inicialmente, eu gostaria de explicar o significado de espiritualidade e diferenciar de religião. Religião está ligada aos aspectos de código moral de uma determinada religião. Então, por exemplo, a religião ela se caracteriza pelos dogmas, pelos o conjunto de preceitos que está vinculado a determinada religião. Então, por exemplo, a religião católica ela tem os seus preceitos, os seus dogmas, e as religiões elas são sistemas simbólicos com significados e significantes particulares. Já a espiritualidade ela está ligada à transcendência. Então, o ser humano sempre buscou a espiritualidade, desde os primórdios, desde os homens das cavernas, eles já buscavam a interação com a espiritualidade, com Deus, né? Porque o ser humano sempre teve atração pelo luminoso, ou seja, por Deus. E aí, a religiosidade ou espiritualidade, ela está ligada à transcendência, à busca, ao contato com o divino. E já a religião, ela está também ao contato com o divino, mas ela está atrelada a determinados padrões de código de conduta e de ética. Então, por exemplo, se nós temos uma garrafa, a espiritualidade seria o conteúdo e a religião seria o rótulo. Ok? Muito bem. Então, desde sempre se busca a espiritualidade. Já antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde estimava que em 2025 no mundo existiria uma epidemia de depressão e, por conseguinte, também de suicídios, porque 97% dos casos de suicídio estão ligados a fatores como depressão. Claro que depois da pandemia tudo isso se multiplicou em número. O Brasil, inclusive, é o país onde existem mais pessoas ansiosas no mundo. Depois da pandemia, também com toda certeza esse número ficou muito mais agigantado, né, por inúmeros fatores. Mas, enfim, a espiritualidade ela é fonte de proteção. E como seria essa proteção? Já existem estudos que afirmam que as pessoas que têm uma vinculação à espiritualidade, à religiosidade e à religião, elas têm, quando doentes, elas se recuperam mais rapidamente, elas têm uma proteção em relação a problemas de saúde com relação mesmo em doenças mais graves, as pessoas que têm uma espiritualidade, que têm uma religiosidade, além de se recuperar mais rápido, elas também vivem mais e vivem com maior qualidade de vida. Existem muitos estudos já que atestam essa situação. E aí,
Tem um psicólogo transpessoal, um terapeuta transpessoal, que é o John Wilwood, que ele afirma que existem pessoas que buscam a espiritualidade, porém, ele tem um termo específico que ele usa para isso, que ele chama de desvio espiritual. E o que seja desvio espiritual? Desvio espiritual, na concepção dele, é quando a pessoa ela deixa de procurar resolver problemas, dificuldades, e ela tem no espiritual uma fuga. E geralmente essas pessoas elas vão de templo em templo e às vezes de religião em religião buscando não encontram aquilo que elas buscam. Porque geralmente elas têm dificuldades, elas têm mesmo questões emocionais, traumas, e elas canalizam isso tudo para a religião, em vez de procurar resolver, elas canalizam para a religião. Então, são pessoas que vivem a religião 24 horas por dia. Às vezes, para não pensar nessas dificuldades, elas focalizam só na religião. Por outro lado, ele observou que mesmo vivendo intensamente essa religião, essas pessoas não trazem para a vida do dia a dia, para a vida prática, nenhuma transformação. Elas continuam com o mesmo padrão de comportamento que elas tinham antes de buscar essa religião. E aí, a minha questão é a seguinte: o que nós estamos buscando nessa pandemia? Porque a pandemia, ela nos faz alguns convites. O convite a buscar como estamos nos relacionando com Deus, como estamos nos relacionando conosco e como estamos nos relacionando com os nossos semelhantes, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Como será que nós estamos nos relacionando? Primeira questão. Os templos religiosos, desde o início da pandemia, na maioria dos lugares, estão fechados. Então, as pessoas não estão podendo ir fazer a prática dos seus rituais religiosos nesses tempos. Então, a pandemia nos motiva a buscarmos o nosso templo interior. A pandemia nos motiva a buscar esse Deus dentro de nós. Essa relação, estabelecer uma relação maior com Deus dentro de nós. Primeira relação de agradecimento profundo por estarmos aqui, por estarmos bem, embora com perdas e com dificuldades, agradecermos. Né? Termos um reconhecimento à bondade e à presença divina desse Deus em nossas vidas. O segundo grande convite que a pandemia nos faz: olhar para dentro de nós, como estamos vivendo, como está a nossa saúde emocional, como está a nossa saúde mental, e nos convida a fazermos faxinas, grandes faxinas, não só na casa, mas principalmente nas atitudes, nos pensamentos. Porque o pensamento, ele gera uma atitude. Essa atitude gera o hábito, e o hábito define o modelo que estamos vivendo. A pandemia também nos convida a olharmos para fora, como está a nossa relação com os nossos amores, com os nossos parentes, com os nossos amigos. E como seria isso? A nossa busca de crescimento individual. Desenvolvermos sentimentos como empatia, como amor, sentimento como caridade, como procurar ajudar o semelhante, procurarmos nesse contexto ajudarmos não só a nós, mas os outros, cuidarmos da nossa saúde mental, cuidarmos da nossa casa, não só a casa física, mas a casa mental e a casa espiritual. Então a pandemia nos faz alguns convites e a espiritualidade nos ajuda nesse processo para que nós possamos nos mantermos mais em paz,
mais equilibrados, mais harmonizados, pela confiança, pela fé em Deus e pela busca não só de um mundo melhor, mas principalmente em sermos melhores pessoas, porque o mundo é formado por pessoas e se o mundo não está melhor, porque nós ainda não estamos melhores. Então a pandemia traz dor, traz sofrimento, traz incômodo e principalmente traz uma ressignificação, não só de nós conosco mesmo, mas a nossa relação com a espiritualidade e o que a espiritualidade pode fazer por nós, né? O que a gente pode fazer pela espiritualidade é termos fé, abrirmos o canal de transcendência, fazermos nossas orações, agradecermos. E o que a espiritualidade faz por nós? Nos ajuda a manter a saúde mental, o equilíbrio, na perspectiva de uma vida futura melhor e de uma vida atual com qualidade nas relações, com comprometimento da nossa religiosidade, com busca de melhoria e com essa certeza que Deus faz por nós não só o que merecemos, mas o que precisamos. Então, nesse momento é o momento de nos conectarmos à espiritualidade maior, agradecermos e buscarmos cada vez mais esse vínculo de amor, de transcendência e que ele se faça presente em nossas vidas, não só agora, como sempre.